Olá, estudantes! Tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o livro O Vale de Solombra, de Eustáquio Gomes. Gostaríamos de propor a vocês algumas ideias sobre a obra e seu autor. Mas opa, sem spoilers, certo? O objetivo aqui é aguçar a curiosidade a respeito dessa novela, repleta de referências a outros livros, cheia de mistérios e descobertas. Vamos lá? A primeira coisa importante a ser feita é a leitura da orelha e da quarta capa. É ali que os editores do livro publicam textos deles ou de outros autores para apresentar a obra e chamar a atenção para os seus aspectos instigantes. Em Vale de Solombra, por exemplo, o texto da orelha, escrito por Hugo Almeida, menciona a relação do enredo com grandes livros de alguns dos maiores escritores da literatura universal. Ali são citados Jorge Luís Borges, autor argentino de poemas, ensaios e contos. A Biblioteca de Babel é um dos seus contos mais famosos. Nessa narrativa, Borges cria um mundo que se converte numa biblioteca interminável, onde o maior desafio é saber quem pode decifrá-la. Cecília Meirelles, uma das maiores poetas do Brasil, também pintora, cronista e professora, que publicou mais de 50 livros, entre os quais um com o sugestivo nome de Solombra. Daí, a homenagem que Eustáquio Gomes presta a ela no título de seu próprio livro. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, segundo muitos dos mais respeitados especialistas em literatura no país. O gênio que criou romances, contos, peças de teatro, crônicas e revolucionou a arte literária, influenciando a esmagadora maioria dos autores que vieram depois dele. Guimarães Rosa, escritor, médico e diplomata brasileiro, que nos deu O Grande Sertão Veredas, um dos romances mais importantes da língua portuguesa, repleto de invenções da linguagem. Rosa e sua esposa são também personagens aqui nesse O Vale de Solombra. Esses e outros grandes autores vão aparecer no enredo do livro, ora de maneira mais evidente, ora de forma bem sutil. Chamaremos isso de intertextualidade. Vocês sabem o que significa? A intertextualidade acontece na trama de uma narrativa quando o seu autor faz menção a outras obras, suas ou de outros autores, de maneira explícita ou um tanto disfarçada. Nesse segundo caso, é como se o autor propusesse um enigma para o leitor. À medida que vamos lendo, podemos encontrar personagens que aparecem primeiro em outras histórias e fatos que foram importantes para compor outras tramas. Muitas vezes vocês não saberão reconhecer ou não se lembrarão das obras que deram origem àquela intertextualidade. Não tem problema, sempre que suspeitarem que o trecho de um livro faz menção a outros, vocês podem pesquisar e descobrir esses sentidos propositalmente escondidos ali pelo escritor. Assim como nas intertextualidades, o repertório de leituras de vocês conta muito para extrair o melhor de um livro. É algo que nós vamos construindo desde antes de reconhecer as letras e as palavras. Estamos sempre lendo o mundo, sabem? Desde quando éramos bebês. Assim, é precioso todo o conhecimento que vocês acumularam até aqui, segundo as experiências de cada um. Então, manter-se curioso sobre a cultura humana é o caminho para lidar melhor com as referências presentes nos livros, e neste aqui em especial. Por exemplo, este carro da imagem aparecerá no enredo de O Vale de Solombra. Ele se chama Packard Twin Six e foi fabricado nos anos 1920. Vocês já tinham visto algo parecido? Se não, a partir de hoje ele está no imaginário de vocês, pertencendo ao repertório de conhecimento de cada um, ajudando a dar sentido a esse nome e a esse automóvel. A própria história do autor pode nos fazer pensar sobre um monte de coisas quando nos referimos ao livro. No caso, Eustáquio Gomes era filho de agricultores. Nasceu em 1952, num povoado que não tinha energia elétrica, em Campos Altos, Minas Gerais. Aos 11 anos, foi estudar no seminário, onde ficou até quase chegar à idade adulta. Lá, ele desenvolveu a paixão pela literatura. Formou-se em jornalismo e publicou artigos nos maiores periódicos do país. Também escreveu e publicou um livro de poemas, um de contos, uma coletânea de crônicas e outros romances, além desta novela O Vale de Solombra, premiada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo num programa de apoio a publicações. Até se aposentar como jornalista, Eustáquio tinha o sonho de dedicar-se exclusivamente à escrita de literatura. A saúde não permitiu. Ele veio a falecer em 2014. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre as referências do livro, as intertextualidades e a vida do autor, é hora de se entregar aos mistérios, ao encantamento e à narrativa ágil e sedutora de Eustáquio Gomes em O Vale de Solombra. Depois, não deixe de ler o texto de apoio ao estudante que preparamos com a intenção de provocar outras reflexões sobre a obra. Boa jornada!